Olá, cursistas! Vamos dar início à primeira aula da disciplina Direito Administrativo no curso de Administração Pública do Instituto Federal de Educação do Norte de Minas Gerais. Meu nome é Natália Lipovetsky, sou docente da Universidade Federal do Sul da Bahia, mestre e doutora em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e vou acompanhá-los nessa disciplina. Peço que em nossas aulas vocês tomem notas das dúvidas que surgirem, para que possam depois postar no nosso fórum Tira Dúvidas. Aproveitando a oportunidade, adianto que vai haver um fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então, postem as dúvidas no fórum pertinente a cada aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala de aula virtual, mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Vamos começar? Para iniciarmos a nossa discussão, é importante localizar o direito administrativo como ramo do direito. Podemos dividir o chamado direito objetivo para fins didáticos em direito público e direito privado. Assim, nós temos a divisão em direito público interno e direito público externo, no qual o direito administrativo faz parte do direito público interno. No direito privado, nós teremos o direito civil, comercial e do trabalho e dentro do direito público ainda a gente pode encontrar várias outras subdivisões, mas que no caso aqui para nós não são relevantes neste momento. Quando estudamos o direito administrativo, a primeira noção que surge é a do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e a sua indisponibilidade pelo poder público, ou seja, toda ação da administração pública é um dever para com o cidadão, que é contribuinte, eleitor, jurisdicionado, etc. O Estado tem, por exemplo, o poder de polícia para lacrar um estabelecimento irregular. Na verdade, se o estabelecimento está nessa condição, o Estado tem o dever de interditá-lo. O poder, então, se transforma em dever. Se a autoridade pública responsável pela vigilância sanitária, por exemplo, não age em uma situação como essa, ela é responsabilizada por omissão, visto que a abertura de um estabelecimento privado irregular, como um cinema ou um restaurante, causa dano e insegurança ao público. Com base nesse exemplo, podemos afirmar que o interesse público se sobrepõe ao interesse do particular e o Estado, por sua vez, não pode atuar de outra forma que não seja levando em conta esse princípio, pois o princípio do interesse público é indisponível. Ou seja, o Estado tem o dever de agir. Essa é a noção de direito administrativo adotada no Brasil, que segue o modelo francês, que, a partir da Revolução de 1789, criou as bases do Estado de Direito. De um lado, os princípios filosóficos liberdade, igualdade e fraternidade, e de outro, a separação entre as funções do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Destacamos, assim, a importância de estudar o direito administrativo, por possibilitar conhecer as normas jurídicas que permitem o funcionamento da administração pública. O Estado deve ser o primeiro a respeitar as leis que cria. Logo, é muito importante, tanto para o Estado quanto para o cidadão, que o Estado se submeta às leis. De acordo com a Constituição Brasileira de 88, a lei sujeita a todos igualmente. As normas de direito administrativo, por sua vez, procuram obrigar o Estado a respeitar esse princípio constitucional e, quando isso não acontece, o próprio ordenamento jurídico brasileiro estabelece as possibilidades de punição e controle. O direito administrativo é uma área recente do direito público, pois nasceu com a Revolução Francesa. Até então, não existiam leis específicas para regulamentar a estrutura e a organização da administração pública e para definir as atribuições dos seus responsáveis. Somente com a denominada Lei de Pluviose é que foi concedida organização jurídica à administração pública na França. Essa lei é apontada como o primeiro impulso do direito administrativo. Estatuiu os conselhos de prefeitura, ou conselhos do governo civil, presididos pelos prefeitos, que atuavam circunscritos aos litígios previamente definidos. Outro importante fato na existência do direito administrativo tem cerne no restabelecimento do Conselho de Estado francês, sob sua forma moderna. Entre as construções jurisprudenciais que emergiram com a Carta Constitucional Francesa e hoje incorporadas ao regime jurídico de inúmeros países, estão a flexibilização das condições de recursos por excesso de poder, a distinção da responsabilidade do Estado e de seus funcionários e a teorização dos contratos administrativos e dos demais princípios, hoje incorporados ao regime jurídico de inúmeros países. Nesse contexto, a decisão mais célebre do Conselho de Estado francês refere-se ao caso Blanco,
em que se estabeleceu a responsabilidade civil do Estado e, incidentalmente, decidiu a competência do Conselho de Estado para julgar o caso em que uma menina de 5 anos foi atropelada por um vagonete de uma empresa pertencente ao Estado e, como consequência, teve uma perna amputada. A solução datada de 1873 comportou a construção do princípio da responsabilidade do Estado. De início, o caso Blanco implicou um conflito de competência entre o Conselho de Estado e a Corte de Cassação do Tribunal de Conflitos, a quem incumbia a resolução de conflitos entre a jurisdição comum e a administrativa. Ao assentar, pela primeira vez, a competência do Conselho de Estado pelo critério da natureza pública dos serviços ensejadores do dano, essa Corte entendeu que aquele Conselho deveria julgar a questão em termos publicísticos, informado por princípios próprios, em detrimento das regras civilistas. Nosso caderno didático propõe a seguinte reflexão. A justiça administrativa criada e até mesmo a lei de pluviose representariam o fim dos pressupostos absolutistas ou, na verdade, a sua continuidade? Odete Medawar, ao assentar que não é mesmo crível o entendimento de uma ruptura total, de um prodígio ou de uma condescendência da nova ordem dominante, contemporiza. Entre aspas. Melhor se configura a orientação que leva em conta os dois aspectos, sem extremos, para vincular o direito administrativo à Revolução Francesa em termos de princípios, não em virtude da origem de um tipo de organização, e para levar em conta noções e mesmo práticas do antigo regime, acolhidas em parte pelo direito à informação, embora em outro contexto sociopolítico. Fecha aspas. A formação do direito administrativo não aconteceu de forma linear em todos os países, nem como efeito residual da Revolução Francesa de 1789. Nos sistemas anglo-americanos, por exemplo, essa disciplina apresenta um desenvolvimento distinto, no qual podem aparecer as regras emanadas do direito privado, conforme o tipo de Estado adotado. A historiografia do direito administrativo, todavia, comporta registros dissonantes da versão dominante sobre o seu nascimento, tanto pela ótica da sua materialidade quanto pelos seus fundamentos. Por isso, recomendo a leitura do material de apoio disponível no ambiente virtual para quem tiver interesse em aprofundar os conhecimentos a esse respeito. No Brasil, o desenvolvimento da disciplina Direito Administrativo é registrado a partir da criação das cadeiras pertinentes nas faculdades de Direito de São Paulo e Olinda no século XIX. Estas ainda eram influenciadas pela doutrina europeia e regidas, respectivamente, por Antônio Joaquim Ribas e Vicente Pereira do Rego, que teria sido o primeiro sistematizador do direito administrativo na América Latina, com a publicação Elementos de Direito Administrativo Brasileiro, em 1857. A partir desse marco, emergiram as primeiras construções doutrinárias, claramente influenciadas pelos modelos franceses. A Constituição brasileira em vigor avançou no tratamento do direito administrativo em comparação à anterior, no sentido da sistematização e delimitação dos temas. Os princípios que regem a administração pública estão contidos na Constituição brasileira, em especial no seu artigo 37, sendo aplicáveis, via de regra, para a administração pública direta e indireta de qualquer das três funções do poder, dentro da noção de que a administração pública é aquela atividade direcionada à gestão dos bens materiais e imateriais e interesses públicos. O artigo 37 nos diz: a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Vamos agora ver alguns dos aspectos principais destes princípios. Legalidade. É essencial ao Estado de Direito e à garantia dos direitos individuais e se associa à separação de poderes e ao enfrentamento do absolutismo, indicando que a administração também se submete à lei. No ordenamento brasileiro, temos por paradigma o artigo 5º, inciso 2º da Constituição, que nos traz os dizeres: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Trata-se de um direito fundamental que impede a administração de impor ou de vedar condutas aos cidadãos por meio de atos administrativos, sem que haja fundamento na lei. Impessoalidade. Por esse princípio, cabe ao administrador público agir no sentido de atender a todos, sem preferência ou favorecimento em função de ligações políticas ou partidárias. Por isso, o ato de um funcionário público representa uma vontade da administração.
Exemplos são o concurso público para ingresso nos quadros de servidores e a licitação pública para a contratação de serviços e compras. Moralidade. O princípio da moralidade impõe ao administrador agir de maneira ética, com probidade, considerando que o interesse público se sobrepõe ao interesse particular. Um exemplo de ofensa ao princípio da moralidade é a nomeação de pessoas para cargos em comissão a partir de critérios políticos, não técnicos, o que também configura um desvio de finalidade no ato administrativo. Publicidade. Todas as pessoas têm direito de saber o que a administração faz. Por isso, os seus atos são públicos e devem ser publicados nos órgãos oficiais de divulgação para que ganhem transparência. A divulgação dos atos oficiais não deve servir para a promoção pessoal das autoridades públicas, e sim para dar conhecimento à comunidade do conteúdo de tais atos. A aplicação deste princípio aparece em diversas passagens do texto constitucional, como, por exemplo, o direito de petição, direito à expedição de certidões, direito à obtenção de informações e ainda na Lei de Acesso à Informação. Essas garantias estão asseguradas ainda pelos remédios constitucionais do habeas data e do mandado de segurança. Princípio da eficiência. O princípio da eficiência não constava da redação original da Constituição de 88. Ele foi introduzido em 98, quando da chamada Reforma do Estado, que incorporou noções adotadas na iniciativa privada, como eficiência, eficácia, resultados, controle, avaliação e cumprimento de metas. Exemplo de eficiência oferece o prefeito, que cria, em sua estrutura administrativa, o quadro de auditores internos. Além destes princípios encontrados no artigo 37, em outros momentos a Constituição brasileira faz referência a princípios como o já citado da supremacia do interesse público sobre o privado, o da igualdade, assim como o da finalidade pública de suas ações, o da indisponibilidade do interesse público, da continuidade, da motivação e fundamentação dos atos administrativos, da razoabilidade, da proporcionalidade, da hierarquia, do controle judicial e da especialidade. Passemos agora à segunda unidade do caderno didático. Para começar nossa discussão, vamos considerar a definição de Eli Lopes Meireles, que define agentes públicos como todas as pessoas incumbidas definitivamente ou transitoriamente do exercício de alguma função estatal. Essa função pode ser remunerada ou gratuita, política ou jurídica. Segundo ele, os agentes podem ser políticos, administrativos e honoríficos. De outro lado, Diógenes Gasparini classifica os agentes públicos em agentes políticos, agentes temporários, agentes de colaboração por vontade própria, por compulsão ou por concordância, servidores governamentais, servidores públicos, estatutários e seletistas, agentes militares federal, estadual e distrital. Já Celso Antônio Bandeira de Mello classificou os agentes públicos em agentes políticos, servidores estatais, abrangendo os servidores públicos e os servidores governamentais de direito privado e os particulares em colaboração com o poder público. Muito próximo dessa classificação, Maria Silvia de Pietro, que também toma como base a Constituição de 88, enuncia as categorias dos agentes públicos em agentes políticos, servidores públicos, militares, particulares em colaboração com o poder público. Carvalho Filho reconhece a dificuldade em se agrupar em classes uma categoria tão ampla, mas defende essa necessidade por motivos didáticos de sistematização e de identificação das características mais relevantes. Assim, consideramos agentes políticos, agentes particulares, colaboradores, servidores públicos e agentes de fatos, subdivididos estes em agentes necessários e putativos. Nosso caderno didático escolhe adotar a classificação proposta por Odete Medawar, segundo a qual são agentes políticos todos os eleitos pelo sufrágio universal, secundados pelos auxiliares imediatos dos chefes dos executivos, ministros de Estado e secretários de Estado e municípios, e aqueles que exercem funções constitucionais, como os membros da magistratura, do Ministério Público e do Tribunal de Contas. A despeito de sua considerável margem de atuação, compatível de forma geral com a complexidade das funções que desempenham, os agentes políticos são equiparados a funcionários públicos para fins penais, quanto aos crimes relacionados ao exercício da função, nos termos do artigo 327 do Código Penal brasileiro. Servidores públicos são todas as pessoas físicas que trabalham de forma remunerada na administração pública por vínculo empregatício. Para a autora, os servidores públicos podem ser os servidores estatutários,
regidos pelas normas legais específicas denominadas de estatutos, sendo ocupantes de cargos públicos, os empregados públicos, que se submetem às regras da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, sendo ocupantes de empregos públicos, e os servidores temporários, definidos pelo artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal de 88, como contratados por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, detentores apenas de função pública. Dando prosseguimento, temos os agentes de colaboração, aqueles que desempenham alguma atividade pública em caráter transitório, sem qualquer vínculo empregatício ou estatutário e, via de regra, sem remuneração. Após nossa discussão em busca da compreensão quanto ao termo agente público, vamos continuar nosso estudo apreciando o regime jurídico sob o ponto de vista constitucional. A locução regime jurídico dos servidores significa o corpo normativo pertencente aos deveres, aos direitos e aos demais aspectos de sua vida funcional. A Constituição vigente fixa as regras fundamentais aplicáveis ao servidor público nas seções 1 e 2 do capítulo dedicado à administração pública, presentes nos artigos 39 a 41. Já a situação funcional dos servidores das empresas públicas e das sociedades de economia mista, por força do artigo 173, parágrafo 1º, inciso 2º da Constituição, é circunscrita principalmente às regras seletistas. O regime estatutário é o conjunto normativo que rege a relação jurídica funcional entre o servidor público estatutário e o Estado. Os servidores públicos estatutários são os ocupantes de cargos públicos na administração pública direta, autárquica e fundacional pública e têm a sua respectiva situação funcional regida por um estatuto, como é o caso dos servidores públicos federais, cujo regime jurídico é disciplinado pela Lei 8.112 de 1990. Esses estatutos, submetidos às normas constitucionais pertinentes aos servidores, podem ser gerais, aplicáveis, mediante permissivo expresso, a servidores de poderes diversos, ou ainda específicos para as categorias determinadas, como as carreiras do magistério, do Ministério Público ou da magistratura. Entre as características que definem esse regime, apontadas pela doutrina, destacamos a pluralidade normativa, decorrente da prerrogativa de cada ente da federação para organizar e regular as suas relações funcionais. Isso significa que, assim como os servidores federais possuem o seu estatuto próprio, também os servidores estaduais e municipais dispõem de um estatuto próprio, que disciplina o regime jurídico adotado. O regime seletista é o regime submetido às regras da CLT, de natureza contratual. Esse regime é aplicado, por exemplo, aos empregados que atuam nas sociedades de economia mista. Já o regime especial é o regime destinado a disciplinar a contratação de servidores temporários para o atendimento de excepcional interesse público, consoante a regra do artigo 37 e 21 da Constituição Federal. A lei reguladora desse dispositivo para a esfera federal é a Lei 8745 de 93, com diversas alterações, que arrolou as hipóteses incidentes autorizativas da contratação temporária. Quanto à competência organizacional, ante a autonomia assegurada pelo artigo 18 da Constituição Federal, cada uma das pessoas políticas, União, Estados e municípios, legisla para si, fixando as regras que melhor lhes pareçam para a organização e disciplina de suas atividades funcionais. No entanto, também cabe ressalvar que essa autonomia não impede que o município edite lei consagrando a aplicabilidade das regras presentes no Estatuto Federal aos servidores locais, desde que essa extensão compreenda expresso permissivo. Os limites constitucionais, anteriormente aludidos, na ordem de regras gerais e princípios, significam ainda que os benefícios ali admitidos não podem ser ampliados ou restringidos em seu mérito ou em seu alcance. Dalmo Dall'Are nos ensina que essa alteração, para mais ou para menos, mediante lei estadual, municipal ou distrital, das disposições constitucionais, incorre na vulneração do equilíbrio concebido pela Constituição entre servidor e administração. A iniciativa das leis, que dispõe sobre regime jurídico dos servidores da União e dos territórios, é do Poder Executivo, conforme o artigo 61, parágrafo 1º, a linha C da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal decidiu que as casas legislativas não possuem esse poder de iniciativa.
Sobre cargos e funções públicos, a Constituição Federal, em vários de seus dispositivos, reporta-se as expressões cargo, emprego e funções. O Estatuto Federal dos Servidores, a Lei 8.112, em seu artigo 3º, registra que o cargo é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Para o estudo do presente tema, é necessário desdobrar nosso conhecimento em outros conceitos relacionados com o exercício da atividade funcional nos cargos e nas funções públicas. O primeiro deles é o de provimento. Significa o preenchimento de cargo vago. Já a posse é a aceitação das atribuições, das responsabilidades e dos direitos do cargo pelo nomeado, efetuando-se por assinatura de um termo. Para o Serviço Público Federal, foi abolida a possibilidade de prorrogação do prazo de posse, que é de 30 dias a partir da nomeação. Para o início do exercício, o Estatuto Federal concede o prazo improrrogável de 15 dias. Já o quadro é o conjunto de carreiras, cargos isolados e funções gratificadas de um mesmo serviço, órgão ou poder. A carreira é o conjunto de classes da mesma profissão ou atividade, escalonadas segundo a hierarquia do serviço, para o acesso privativo dos titulares dos cargos que a integram. O cargo de carreira é o cargo que se escalona em classes, para o acesso privativo de seus titulares. Uma classe é um agrupamento de cargos da mesma profissão, com idênticas atribuições, responsabilidades e vencimentos. São os degraus de acesso na carreira. Um cargo de provimento efetivo é o que se reveste de caráter de permanência e só pode ser ocupado por prévia aprovação em concurso público, por força do artigo 37(3) da Constituição. O seu titular somente pode se efetivar e adquirir estabilidade após o decurso de 3 anos de exercício, intervalo correspondente ao estágio probatório, caso avaliado positivamente. Depois de estabilizado, o servidor somente poderá ser exonerado mediante processo administrativo ou judicial, presentes o direito ao contraditório e a ampla defesa. O cargo de provimento em comissão é o que, na acepção do artigo 37, inciso 2º e 5º da Constituição Federal, é de livre nomeação e exoneração. Independe de concurso público porque o seu critério de nomeação é político. Alguns critérios podem ser instituídos, como idade mínima, pleno exercício dos direitos políticos para ministro de Estado, por exemplo, ou ainda de escolaridade, aptidão física e de quitações militares e eleitorais. Um cargo isolado é instituído um regime de exceção na organização funcional, porque não pressupõe promoção vertical. Já os cargos de provimento vitalício são os que, por determinação constitucional, comportam investidura em caráter perpétuo, só permitindo-se a extinção do vínculo funcional em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Essa vitaliciedade subsiste em nosso sistema constitucional, sustenta muitos doutrinadores, em razão da necessária independência de alguns agentes públicos, o que os resguarda de eventuais pressões impostas por determinados grupos de pessoas. São cargos de provimento vitalício, os de magistrados, os de membros do Ministério Público, os de ministro do Tribunal de Contas e os de oficiais militares. Quanto às demais pessoas políticas, essa vitaliciedade é atribuída, em igual ordem, pelo artigo 75 da Constituição Federal, aos conselheiros dos Tribunais de Contas Estaduais, do Distrito Federal e dos municípios. De outro lado, a função pública é a atribuição ou o conjunto de atribuições a serem exercidas pelos agentes públicos e é referida pela Constituição em 2 instâncias. Funções exercidas pelos servidores contratados temporariamente, com fundamento no artigo 37, inciso 21, para cujo exercício não se exige concurso público precedente, e funções de natureza permanente, exercidas por servidores ocupantes de cargo efetivo, pertencentes às funções de chefia, direção e assessoramento, previstas no artigo 37, inciso 5º da Constituição Federal. Podemos evidenciar, portanto, que não existe cargo sem função, mas a função subsiste sem cargo. E, por outro lado, que a ordem jurídica brasileira não admite a estabilidade de servidor em função, mas somente em exercício de cargo, com provimento decorrente da admissão em concurso público. O artigo 37, inciso 16,
veda a acumulação simultânea e remunerada de cargos públicos, empregos e funções públicas, regra válida para todos os agentes da administração direta, das autarquias, das fundações, das empresas públicas, das sociedades de economia mista, de suas subsidiárias e das sociedades controladas direta e indiretamente pelo poder público. Contudo, o mesmo dispositivo oferece as seguintes ressalvas à regra: 2 cargos de docente, 1 cargo de docente com outro técnico ou científico e 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. A Constituição Federal acrescenta 2 hipóteses de acumulação legal, quais sejam o cargo de juiz e um cargo ou uma função de magistério, e um cargo no Ministério Público com um cargo ou uma função de magistério. Ainda sobre a acumulação de cargos, é importante destacarmos: a Emenda Constitucional 20, de 1998, preservou os direitos dos que já acumulavam proventos com a remuneração de outros cargos públicos, limitando-os ao teto, vedada a acumulação de 2 aposentadorias, com base no artigo 40 da Constituição. Sobre as condições de acesso aos cargos públicos, a palavra acesso no direito público guarda 2 significados possíveis. Um deles consiste no direito que tem o administrado de ingressar no serviço público pelo provimento de cargos, funções e empregos, e o outro se dirige à ascensão funcional. O artigo 37, inciso 1º, prescreve que a acessibilidade aos cargos públicos se afigura admissível aos brasileiros que atendam aos requisitos legais e aos estrangeiros na forma da lei. Sobre esse assunto, Maria Silvia de Pietro sublinha que a locução "na forma da lei" remete à noção de lei de cada entidade da federação, observando que a matéria de servidor público não é reservada à competência privativa da União. Ainda, com a edição da Emenda Constitucional 11 de 1996, que acresceu 2 parágrafos ao artigo 207 da Constituição, foi permitido o acesso nas universidades e instituições de pesquisa de professores, de técnicos e de cientistas estrangeiros na forma da lei. Essa possibilidade foi disciplinada na esfera federal pela Lei 9515, em 1997. As demais pessoas políticas deverão editar as suas próprias normas. Nos termos do artigo 37, inciso 2º, com a redação dada pela Emenda Constitucional 19 de 98, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declaradas em lei de livre nomeação e exoneração. Cretela Júnior relata que o processo de seleção mediante concurso público foi desenvolvido primeiramente na França napoleônica, de início acirradamente combatido, para só então se firmar como um instrumento democrático. Essa regra constitucional é exigida tanto para a composição dos quadros funcionais da administração pública direta, quanto para a administração indireta, empresas públicas e sociedades de economia mista. Maria Silvia de Pietro entende que a contratação para exercício de função pública é possível, juridicamente, em 2 situações, quais sejam: 1. Para o atendimento de excepcional interesse público, no qual sobressai o caráter emergente da contratação, o que inviabiliza a realização do certame público, e 2. Para funções de confiança, cuja titularidade só pode ser exercida por servidores ocupantes de cargo efetivo, destinadas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Quanto ao requisito de idade, a Emenda Constitucional 19 de 98, ao manter a aplicação do inciso 30 do artigo 7º aos servidores, acresceu que a lei pode estabelecer requisitos diferenciados de admissão, de acordo com a natureza do cargo. O Supremo Tribunal Federal tem definido a impossibilidade de requisito de idade como regra geral, admitindo-se exigência desse quilate quando necessária para o desempenho do cargo, conforme registrado na súmula 683, segundo a qual o limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em fase do artigo 7º, inciso 30 da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. No que concerne ao prazo de validade do concurso público, o inciso 3º do artigo 37 da Constituição o circunscreve a até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Outra questão que merece menção é o direito à nomeação.
Não se discute que a nomeação dos candidatos classificados se encontra submetida ao interesse da administração pública. Mas a nomeação de qualquer concursado à margem da ordem classificatória enseja a todos os que estiverem melhor classificados o direito à nomeação. A jurisprudência do STF tem declarado que o candidato aprovado em concurso público, quando preterido em face da nomeação de outro candidato, tem também o direito ao recebimento de indenização. A matéria relacionada à exigência de concurso público já foi definitivamente resolvida pelo STF por meio da súmula 685 de 2003, declarando: é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a sua carreira na qual anteriormente investido. Nas contratações à margem do comando constitucional do artigo 37, inciso 2º, a Justiça Trabalhista determinou, segundo o enunciado 363, que são nulas e só geram para os empregados o direito a salário e aos valores relativos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O sistema remuneratório dos agentes públicos está previsto na Constituição, artigo 37, incisos 10 a 15, e nos incisos do artigo 39, com as expressivas alterações introduzidas pela Emenda 19 de 98. A Constituição prevê hoje duas formas de retribuição pecuniária pelo trabalho dos agentes públicos, a saber, a de remuneração ou vencimento e a de subsídio. Odete Medawar define que vencimentos ou remuneração designam o conjunto formado pelo vencimento do cargo ou da função, mais outras importâncias percebidas, denominadas vantagens pecuniárias. Com a Emenda Constitucional 19, a Constituição instituiu, por meio do artigo 39, parágrafo 4º, mais um tipo de estipêndio para os agentes políticos e para certas categorias de servidores públicos, adimplindo em parcela única, insuscetível de qualquer acréscimo ou aditamento, à exceção das verbas admitidas pelo parágrafo 3º do mesmo artigo de lei. 13º, adicional noturno, remuneração por serviço extraordinário, adicional e férias. É relevante observarmos ainda o parágrafo 8º do artigo 39 da Constituição, que faculta a edição de lei regrando a extensão do subsídio aos demais servidores públicos. Segundo o artigo 39, parágrafo 4º, e demais dispositivos da Constituição Federal, devem receber subsídio os seguintes agentes públicos: os membros de poder, os parlamentares, os magistrados, os chefes de executivo, os detentores de mandato eletivo, os ministros de Estado, os secretários estaduais, os secretários municipais, os ministros do Tribunal de Contas da União e os conselheiros dos Tribunais de Contas estaduais e dos municípios, os integrantes do Ministério Público, os membros da Advocacia Geral da União, os procuradores do Estado e do Distrito Federal, os membros da Defensoria Pública e os servidores policiais. A retribuição pecuniária pelo trabalho à administração pública, dado o seu imediato caráter alimentar, incorre nas seguintes premissas: proibição de desconto, salvo por imposição legal, mandado judicial ou consentimento do servidor, existência de limite para descontos, que não pode exceder a um percentual, e preferência de pagamento das diferenças ou das parcelas fixadas por sentença judiciária. A fixação ou alteração da remuneração ou do subsídio dos servidores públicos dependem de lei específica, assegurada a revisão anual e sem distinção de índices, conforme impõe o artigo 37-10 da Constituição, observada a iniciativa privativa em cada caso. Essa última exigência, revisão anual, sempre em mesma data e sem distinção de índices, há de ser observada em cada esfera do governo. No entanto, em qualquer caso, essas operações estão condicionadas à existência de recursos suficientes às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, e também ao respeito aos limites assegurados para as despesas de pessoal. O estabelecimento de um limite de remuneração dos agentes públicos vem sendo projetado desde a promulgação da Constituição Federal de 88. A irredutibilidade dos vencimentos e dos subsídios dos agentes públicos, imposta pelo artigo 37-15 da Constituição, encontra ressalva nesse mesmo diploma legal. Logo, a norma constitucional da irredutibilidade é limitada, a exemplo do que decidiu o Superior Tribunal de Justiça ao dizer que,
somente os vencimentos são irredutíveis. As gratificações, salvo aquelas de caráter individual, podem, para efeito de aplicação do denominado redutor salarial, sofrer limitações quantitativas. Nesse caso, aquela Corte de Justiça determinou que a gratificação de produtividade deve ser alcançada pelo mencionado redutor salarial, se a remuneração no total ultrapassar o limite legal estabelecido. O entendimento da irredutibilidade protege o servidor. No entanto, somente contra a redução direta. Anota Carvalho Filho, não se incluindo nessa garantia os adicionais e as gratificações devidos por força de circunstâncias específicas e muitas vezes de caráter transitório, as quais podem suscitar até sua absorção em vencimento mais elevado, como ocorre na implantação de novos planos e carreiras. Assim como os trabalhadores da iniciativa privada, também os agentes públicos remunerados pela administração têm, garantida constitucionalmente, uma série de direitos. Entre estes, alguns merecem nosso destaque, como férias, 13º salário, licenças, direito de greve e sindicalização, aposentadoria e pensão, que podem ser encontrados no artigo 37 e no artigo 39 da Constituição e estão mais detalhados na nossa apostila. Passemos agora ao último tópico da nossa aula, que trata sobre a responsabilidade do servidor. O servidor público, no exercício de suas funções, sujeita-se às responsabilidades civil, penal e administrativa. O artigo 121 da Lei 8.112 não destoa das noções doutrinárias ao prescrever que o servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Em razão da independência das funções, o artigo 125 da Lei 8.112 dispõe que as sanções penais, civis e administrativas poderão cumular-se entre si. Em interpretação convergente, o STF, em sede de mandado de segurança, assentou que a administração pode aplicar a pena de demissão em processo disciplinar, ainda que em curso a ação penal a que responde pelo mesmo fato aquele determinado servidor. Sobre a responsabilidade civil. A primeira esfera de responsabilidade decorre do disposto no artigo 186 do Código Civil Brasileiro, fundamentada no princípio basilar de que todo aquele que causa dano a outrem é obrigado a repará-lo. O ilícito civil se configura na presença de dano, de ação ou de omissão jurídica, da culpa ou dolo, desde que haja nexo de causalidade entre a ação ou a omissão e o dano. A responsabilidade civil do servidor não é objetiva e, para isso, há de se comprovar que o servidor agiu com culpa civil, ou seja, agiu por meio de comportamento doloso ou culposo, apurado em processo administrativo, informado pelo direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme a Constituição Federal. As leis estatutárias, em geral, estabelecem os critérios para ressarcimento dos prejuízos apurados, por meio do desconto da remuneração do servidor responsável pelo dano, circunscrevendo limites mensais para esses descontos. Para o servidor seletista, esse desconto só é possível se com ele o servidor concordar, de acordo com o artigo 466, parágrafo 1º da CLT, que também autoriza esse desconto no caso de comprovado dolo do empregado. Nesse sentido, o STF deliberou vedando a autoexecutoriedade administrativa impositiva do desconto. Contudo, quando se trata de danos causados a terceiros, é aplicável o disposto no parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição, em decorrência do qual o Estado responde objetivamente por culpa ou dolo. No campo penal, a responsabilidade decorre da conduta tipificada pelo Código Penal como ilícito penal de competência do Poder Judiciário. Os crimes praticados contra a administração pública estão previstos nos artigos 312 a 326 do Código Penal, cuja tipificação suscita comportamento culposo ou doloso, descartando-se daí a responsabilidade objetiva. De acordo com o artigo 229 da Lei 8.112, é assegurado o auxílio-reclusão à família do servidor ativo nos seguintes valores: 2/3 da remuneração, quando afastado por motivo de prisão em flagrante ou preventiva determinada pela autoridade competente, enquanto perdurar a prisão.
metade da remuneração durante o afastamento, em razão da condenação, por sentença definitiva, a pena que não determine a perda do cargo. Por último, a responsabilidade administrativa é aquela atribuída em consequência da prática de ilícito administrativo, que pode ser configurada por conduta comissiva ou omissiva prevista pela lei estatutária. Os estatutos dos funcionários públicos estabelecem uma série de deveres e vedações, e o ilícito administrativo vai se configurar exatamente quando tais deveres e vedações são desacatados. Os meios de apuração, resguardados o contraditório e a ampla defesa requeridos pelo artigo 5º, inciso 4º da Constituição, são os sumários, compreendendo a verdade sabida e a sindicância, e o processo administrativo disciplinar, denominado de inquérito administrativo. Comprovada a infração, o servidor fica sujeito às penas disciplinares. A Lei 8.112 enumera os deveres do servidor no artigo 116 e as proibições no artigo 117, seguidos das penalidades inscritas no artigo 127. Este último artigo relaciona as penas passíveis de aplicação: advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em comissão e destituição de função comissionada. Entre as medidas preventivas que podem ser adotadas pela administração pública quando da apuração do ilícito administrativo, incluem-se o afastamento preventivo do servidor por prorrogáveis 60 dias, previsto pelo artigo 147 da Lei 8.112, e ainda o sequestro e perdimento de bens. E com isso, encerramos os assuntos da nossa primeira videoaula. Lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar as suas dúvidas. E não se esqueçam dos estudos do caderno didático. Por enquanto é só. Bons estudos e até a próxima!